Olá, gente. Eu sou Yara de Lira, acadêmica da Universidade Estadual do Maranhão. Irei apresentar para vocês hoje uma aula juntamente com a minha colega Raiane Magalhães. Nós iremos abordar hoje para vocês um assunto bastante questionado na gramática, que é a colocação pronominal. E o que seria essa colocação pronominal? Então, é um ramo da gramática que vai estudar a posição dos pronomes oblíquos átonos dentro da frase. Ou seja, ela vai dizer se o pronome ele vem antes, no meio ou depois do verbo. Assim, essa colocação pronominal ela é bastante importante porque nem muitas pessoas utilizam o pronome de forma correta, tanto na sua linguagem oral quanto na sua linguagem escrita. Assim, esse ramo da gramática está aí para corrigir esse erro, para demonstrar onde esse pronome vai ser localizado. Dessa forma, ela é a posição que os pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam na frase em relação ao verbo que se refere. Assim, temos alguns pronomes: mi, ti, si, ó, os, a, as, li, lis, nus e vos. Assim, esses são os pronomes oblíquos encontrados antes, durante ou depois do verbo. Desse modo, o pronome oblíquo átono ele pode assumir três posições na oração em relação ao verbo. No caso, ele pode ser uma próclise, que é o pronome que vem antes do verbo. Ele pode ser uma ênclise, que é o pronome que vem depois do verbo. E ele pode ser mesóclise, que é o pronome que vem no meio do verbo. Então, primeiramente, eu vou falar para vocês sobre próclise, que é o pronome que vem antes do verbo. Ou seja, o pronome surge anterior ao verbo, como na frase: não me faça perder sua confiança. Aqui o pronome átono me vem antes do verbo faça, tornando assim uma frase próclise, porque o pronome átono me, ele vem anterior ao verbo. No caso, ele vem antes do verbo faça. Ele está falando me faça, ou seja, o pronome vem anterior ao verbo. Olá, me chamo Raiane e daremos continuidade ao nosso assunto, que é colocação pronominal. Já foi explicado a primeira classificação da colocação pronominal, que é a proclise. Agora veremos a inclise, né? O que é inclise? Como nós podemos encontrá-la? Quais são os exemplos que temos? Vamos lá. O pronome, neste caso, ele surge posterior ao verbo. Nós pegamos o verbo, identificamos através dele se nós temos uma colocação pronominal ou não. No caso, nós temos um exemplo. Alistou-se no exército para realizar um sonho. Procuramos o verbo, né? O verbo que tem essa colocação pronominal. Nós já vimos que na proclise, o verbo vem acompanhado da colocação pronominal, a colocação pronominal estando anteriormente no verbo. Nesse caso, a colocação pronominal, nós vemos aqui ó, que ele passa depois do verbo, com a utilização do hífen, que é este tracinho. Então, é muito importante se atentar a esta classificação. É importante informar que a inclise não ocorre no início da frase, na linguagem formal. Por quê? Geralmente, nós utilizamos, na linguagem coloquial, né, a seguinte expressão: me falaram que eu estou muito bem. Esse me é, de acordo com a gramática normativa, incorreto, porque nós utilizamos a linguagem coloquial. Porém, quando nós formos, por exemplo, em uma prova, escrever em uma redação, nós deveremos utilizar da maneira correta, que é: falaram-me que estou muito bem. Nunca devemos começar uma frase com a utilização de um pronome oblíquo. No caso, pode ser me, ti, si, entre outros, certo? No caso da mesoclise, o pronome ele surge no centro do verbo, né? No meio do verbo. Como aqui nos exemplos: abraçar-lhe-ia agora, mas estou molhado. Desenhar-te-ei nos meus sonhos. Nós percebemos que até na nossa fala é de uma maneira mais difícil de se falar, por isso que é pouco utilizado. Eu acredito que seja desta forma. Porém, nós podemos identificar a mesoclise como: o pronome oblíquo sempre irá vir no meio, né, no centro do verbo. O verbo ele vai ser dividido, vai estar sempre o posto lá. Vamos observar alguns exemplos agora. A proclise. Lembrando que a proclise, o pronome oblíquo vem anteriormente do verbo. Então, vamos procurar aqui. Quero que você me aqueça neste inverno, né? Campanha do agasalho.
nós temos o verbo aqueça e o pronome oblíquo que está vindo anteriormente ao verbo. Por isso é chamado de proclise. Próximo, enclise, né? Abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? Então, o que a mulher acha? A mulher acha que o moço está falando de uma maneira incorreta. Porém, ele está utilizando aí uma maneira correta, né? Abrace-me, a enclise, o pronome oblíquo vem posteriormente ao verbo. Ela queria que ele falasse me abrace, me beije, né? Me deixe. E, de acordo com a gramática, é uma forma incorreta. Na linguagem coloquial, nós podemos sim utilizar, lembrando isso. Mesoclis, neste caso aqui da tirinha, nós temos desenhar-te nos meus mais profundos desejos. Nós temos aqui, né, o pronome oblíquo ti no meio do meu verbo, por isso ele é chamado de mesoclise. Então, pessoal, bons estudos e até a próxima!